E eu quero, assim, convidar os amados a estarem abrindo as suas Bíblias, verem aí com suas Bíblias próximas, em Tito, no capítulo 2, a gente vai estar lendo aqui alguns versículos da palavra do nosso Deus, Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática da boa obra. Amém? Paizinho amado, a tua palavra lida nessa noite, queremos convidar a ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa assim estar fazendo a aplicação dessas palavras aos corações, Senhor, de cada um daqueles que forem ouvir esta mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o Senhor ele nos trouxe essa palavra aos nossos corações e nós queremos aqui estarmos ministrando as nossas vidas acerca da graça de Deus. Né? O nosso Deus, ele é um Deus de graça, né? Ele é um Deus de graça. E nós nos maravilhamos nessa graça que o Senhor, ele é. Nós nos maravilhamos porque o Senhor, ele revelou a sua graça a toda a humanidade. Como diz o escritor, porque Deus, né, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então nós vimos que o nosso Deus, como sendo um Deus de graça, ele assim decide revelar a sua graça a toda a humanidade. E como todos nós sabemos, queridos, a graça, né, de Deus, a graça de Deus especificamente, ela é um favor imerecido do nosso Deus para com as nossas vidas. Nós não merecíamos e não merecemos de forma alguma a graça de Deus. Esse favor imerecido ao qual o Senhor ele olhou para cada um de nós. E ele assim, em sua sublime graça, ele decidia revelar a toda a humanidade, estender a sua graça a toda a humanidade. E nós vemos que essa graça de Deus, ela foi revelada a toda a humanidade por meio da sua salvação. Como diz o Escritor, a sua graça, ou seja, a graça salvadora de Deus, ela se revelou a toda a humanidade. E, queridos, olhando para cada um de nós podemos ver em nós mesmos que nós não merecemos, que nós não somos merecedores da graça do nosso Deus. Quando nós olhamos para o quão terríveis nós somos, né, enquanto homens carnais, enquanto ser humanos sem a presença de Deus, o quanto nós somos indignos desse Deus, o quanto nós somos indignos da sua graça. Mas o nosso Deus, ele escolheu nos presentear com a sua graça. O nosso Deus, ele escolheu fazer isso pela sua criação, né? A sua criação, a qual ele poderia muito bem, ao invés de tão somente, eu fiquei conjecturando por alguns momentos, né? Quando Adão e Eva, eles pecam, Deus, ele assim, expulsa-os da sua presença, expulsa-os do jardim, e Deus, ele poderia simplesmente, ao invés de só expulsá-los, Deus poderia ter acabado com tudo naquele momento. Mas o nosso Deus, ele já tinha um plano para toda a humanidade. O nosso Deus, ele já tinha um plano
para com as nossas vidas. E essa graça, ela se revela por meio da salvação. Essa salvação que foi manifestada a toda a humanidade. Essa salvação que veio por meio do seu Filho amado Jesus e que se estendeu a toda a humanidade. Não éramos merecedores, como já falamos, não merecíamos de forma alguma, mas Ele escolheu fazer isso por nós. Ele escolheu nos amar de uma forma tão grandiosa que o escritor, o evangelista João, ele não encontrou uma palavra que pudesse mensurar o tamanho desse amor do nosso Deus para com as nossas vidas. De uma tal forma que o escritor lhe diz, Deus, ele nos amou de tal maneira, né? Então, foi de uma forma indescritível que o Senhor, ele nos amou. E assim ele revela o seu amor, assim ele revela a sua graça a toda a humanidade. O Senhor, ele revela essa graça salvadora e ela chegou até a cada um de nós, por meio do sacrifício do seu Filho amado, Jesus. E, queridos, essa é uma graça que ela nos envolve até hoje, que nós não entendemos, nós não podemos compreender como um Deus tão grandioso, ele escolhe nos amar. Tão pequenos, seres pequenos e imperfeitos, mas que ele se importa com cada um de nós. Deus, ele se importa de uma maneira tão maravilhosa conosco, que ele nos ama tão grandiosamente, que ele escolheu nos dar, nos entregar essa graça, nos envolver com a sua graça. E essa graça, ela é oferecida a todos os homens. Essa graça, ela é oferecida a toda a humanidade, né? Todos podem se achegar diante da graça de Deus. Essa graça, ela envolve a cada um daqueles que recebe a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que reconhece. Então, essa graça, ela é selada na vida de cada um daqueles que reconhecem que Jesus é essa graça revelada à humanidade, que Jesus é o único meio pelo qual nós podemos nos aproximar do Senhor, do nosso Deus, do Criador das nossas vidas. E isso é maravilhoso demais, as nossas vidas. Sabemos que pessoas tão indignas como nós podemos alcançar da parte de Deus a sua graça. E Ele pode olhar para cada um de nós e nos envolver com a sua graça salvadora. Seres humanos imperfeitos, desobedientes, infiéis, que merecíamos castigos e já estávamos condenados ao inferno. Mas Ele olha para essa humanidade com um olhar de misericórdia e de amor para a sua criação e Ele decide revelar a sua graça salvadora às nossas vidas. E isso, queridos, isso é maravilhoso demais às nossas vidas. Nós nos enchemos de alegria em sabermos que temos um Deus que nos ama tão grandiosamente. E aí a palavra do Senhor nos diz que essa graça que se revela salvadora a todos nós, a toda a humanidade, ela nos ensina, ela nos traz ensinamento. Essa graça nos ensina de que nós precisamos renunciar a toda a obra da carne, se assim nós quisermos permanecermos envolvidos pela sua graça. Se nós quisermos, desejarmos, continuarmos envolvidos com a sua graça, nós temos que fazer a decisão de renunciar tudo aquilo que nos impeça de termos a graça de Deus nos envolvendo. E aí o Espírito, ele diz, ela nos ensina a renunciar, porque a impiedade e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata. Aleluia. Essa graça, queridos, que vem nos envolvendo, essa graça que vem pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, essa graça, ela nos ensina. Ela nos ensina que nós precisamos, queridos, vivermos de conformidade com a graça de Deus. Que nós precisamos, sim, fazermos jus àquilo que Deus, ele tem revelado a cada um de nós.
Essa graça, ela vai nos ensinando essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ela vai nos ensinando dia após dia de que maneira nós precisamos viver diante do mundo, diante de uma nuvem de testemunhas que nos cercam todos os dias, que estão à nossa volta. A graça de Deus que nos envolve, ela nos ensina que nós precisamos renunciar a toda impiedade. A graça de Deus que nos envolve todos os dias, ela nos ensina que precisamos renunciar às paixões mundanas, porque, como diz a palavra do nosso Deus, ainda em 1 João, que o mundo passa, as suas concupiscências também, as suas paixões também, tudo aqui nesse mundo vai passar, mas a nossa vida, queridos, com o nosso Deus, é algo que é permanente e que é eternamente. E que se nós quisermos essa presença eternamente, vivermos ao lado do nosso Deus, precisamos renunciar. Precisamos renunciar a tudo aquilo que nos impede de nos achegarmos ao nosso Pai amado, ao nosso Pai querido. Essa graça que nos envolve salvadora. E ainda Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 8, ele nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? Essa graça, ela veio de graça para cada um de nós. Essa graça que veio sendo imerecedora às nossas vidas, ela não veio porque nós merecíamos essa graça. Essa graça que se revelou salvadora, ela não se revelou a nós porque nós estávamos sendo dignos de receber da parte do nosso Deus a sua graça. Muito pelo contrário, quando nós estávamos assim, sendo imperfeitos, sendo indignos da presença, sendo indignos da graça dele, ele chega e nos envolve com a sua graça salvadora. Não é por mérito próprio, por mais que nós venhamos fazer, por mais que nós venhamos querer ser bons, perfeitos, jamais iremos alcançar uma bondade de tal forma que nós venhamos ser merecedores de alcançarmos a salvação por nossos méritos, pelos nossos esforços. Por mais bons que nós venhamos ser a pessoa mais boa desse mundo, ou quisermos ser a pessoa mais perfeita desse mundo, isso não vai nos trazer a graça salvadora de Deus. Essa graça salvadora, ela se renova as nossas vidas, porque Deus, ele é bom. Essa graça que se revelou salvadora às nossas vidas, ela se revelou porque Deus, ele decidiu, porque Deus, ele escolheu se revelar a cada um de nós, porque Deus, ele escolheu nos amar de maneira incondicional, porque Deus, ele olhou para cada um de nós perfeitos, injustos, miseráveis, e ele nos amou. Ele olhou para cada um de nós imperfeitos e nos amou. E quando nós abraçamos essa graça, quando nós assim o aceitamos essa graça para as nossas vidas, ela nos traz esse ensinamento. Ela nos traz o ensinamento das renúncias que precisamos fazer, renunciarmos à carne, renunciarmos às paixões do mundo, renunciarmos tudo aquilo que nos distancia do nosso Deus. E ele diz que nós precisamos renunciar a tudo isso. Para quê? Né? Para viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Precisamos renunciar todas as coisas ruins, todas as paixões da carne, para que nós possamos viver nessa era, nessa presente era, de maneira sensata, de maneira digna, de maneira piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança. Aleluia. E essa bendita esperança, queridos, que nós aguardamos, é a nossa salvação em Cristo Jesus, porque foi para isso que Cristo, ele veio, para nos dar vida e vida com abundância.
foi justamente para isso que o nosso amado Jesus, ele veio para nos conceder a oportunidade de vida eterna nele. Em Cristo Jesus, nós temos a salvação. Essa é a nossa esperança. Eu creio que cada um de nós que um dia fizemos essa decisão, que levantamos as nossas mãos, que decidimos, né, vivermos, aceitarmos esse amor de Deus para com as nossas vidas. Foi a nossa esperança e é a nossa esperança. A esperança de que Jesus, ele nos prometeu a salvação e a vida eterna. Né? O Senhor Jesus, ele nos disse isso, que ele veio para que nós tivéssemos vida nele. Ele veio para nos dar essa vida com abundância, com plenitude, com tudo aquilo que nós, como sendo seus filhos amados, nós temos nele. Porque o Senhor, ele conquistou lá na cruz do Calvário tudo aquilo que nós necessitamos hoje, que o Senhor, ele conquistou na cruz do Calvário. O Senhor conquistou a salvação para as nossas vidas lá na cruz, né? O Senhor, ele conquistou o perdão dos nossos pecados. O Senhor, ele conquistou a cura das nossas enfermidades. O Senhor, ele conquistou para nós, queridos, todas as coisas na cruz do Calvário. E dia após dia, nós só precisamos tomarmos posse daquilo que Deus, ele já conquistou para nós. Só precisamos tomarmos posse diante dele, de tudo aquilo que o Senhor, ele já nos deu, que ele já nos concedeu. E essa graça, né, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós aguardamos isso todos os dias. A manifestação dessa gloriosa presença, nós aguardamos todos os dias a vinda do Mestre amado Jesus. Nós precisamos assim estar aguardando a nossa esperança, ela surgir nas nuvens e nos arrebatar para si, nos tomar para si. Nós aguardamos do nosso Deus, queridos amados, aguardamos ser revelada a consumação, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E ele conquistou isso por cada um de nós. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia. O nosso Deus, ele faz, ele escolhe, ele nos escolhe, ele nos chama, ele nos traz a sua presença, ele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, ele nos separa para si mesmo, como povo lavado e redimido, e aonde ele nos purificou para si mesmo, para que nós possamos ser participantes, né, dessa obra grandiosa aqui nessa terra, para que nós possamos aqui fazermos as boas obras, as quais ele assim nos deu a fazermos aqui nessa terra. O Senhor, ele nos preparou para isso. Ele nos entregou uma missão aqui nessa terra, ele não nos escolheu por acaso, não fomos escolhidos por acaso, mas nós fomos escolhidos com um propósito. Então, eu e você, nós temos um propósito diante do nosso Deus. Eu e você temos um propósito específico, por mais que nós não venhamos ver ou entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas, às vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que não somos capazes de desenvolvermos nada, que não sabemos o nosso chamado, não sabemos porque Deus, ele nos escolheu. Mas a palavra do nosso Deus, ela é bem clara, o Senhor, ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu para que nós possamos ir e produzirmos bons frutos, frutos que permaneçam. Nós temos uma missão, nós temos a missão de anunciarmos a sua palavra, nós temos a missão de sermos o porta-voz do nosso Deus aqui nessa terra, nós temos a missão de anunciarmos o Evangelho, nós temos a missão de anunciarmos o reino de Deus que está próximo, nós temos a missão de anunciarmos a Jesus, o único caminho,
verdade e vida. E essa humanidade precisa somente de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida em nós, eu e você. Nós fomos escolhidos pelo nosso Deus para fazermos isso, para anunciarmos, para ganharmos vida, para ganharmos as almas que estão aí necessitadas do nosso Deus. Nós fomos escolhidos para isso. E nós temos, sim, querido, nós fomos, sim, na verdade, capacitados pelo nosso Deus para fazermos a sua obra. O Senhor, Ele nos chamou e Ele nos capacitou. Estudando acerca da obra do Espírito Santo de Deus esses dias, nós temos aplicado um estudo bíblico na igreja e nós temos aprendido tantas coisas acerca do nosso amado Espírito Santo e tem nos deixado tão regozijados, né? A igreja em si tem conhecido a pessoa e a obra do Espírito Santo. Muitos têm sido assim realmente reavivados, né? Têm estado curiosos para estar aprendendo mais acerca do Espírito Santo e nós aprendemos que ele tem estado conosco. Jesus, ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, que nós podemos entender pela palavra do nosso Deus, que é o Espírito de Cristo, que é o próprio Cristo, ele permanece conosco, o Espírito, que é o Espírito de Deus. Então, nós vemos que Jesus, ele não nos deixou, que Jesus, ele continua em nós, no nosso meio, através do Espírito Santo, que continua a sua obra aqui nessa terra. A obra do cristianismo, ela foi iniciada por meio de Jesus e ela foi continuada por meio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós temos o privilégio de que ele habite em nós, de que ele faça morada nas nossas vidas, de que ele haja em nossas vidas com avivamento, com renovo, com restauração, todos os dias da nossa vida, trazendo consolo, trazendo força, trazendo ânimo. O nosso Espírito Santo nos ensina todos os dias, e isso é grandioso. Isso é a graça de Deus, nos envolvendo todos os dias da nossa vida, e que possamos reconhecermos essa grandiosa graça que nos envolve todos os dias, e possamos realmente sermos gratos ao nosso Deus pela sua graça em nossas vidas. E merecedores somos, mas o Senhor nos escolheu amar. O Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nos envolver com a sua graça salvadora. E essa graça salvadora, ela está disponível para todos os homens, para todos aqueles que reconhecem a Jesus como sendo o seu Senhor e como sendo o seu Salvador. Amém? E que essa palavra ela possa encontrar guarita nos nossos corações todos os dias e sabermos e reconhecermos a graça do nosso Pai amado em nossas vidas. Amém.